Alô, pessoal, estamos aqui em mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje eu vou conversar com meu amigo Carlos Veras, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre marketing de influência. Segura um minutinho que ele já entra aí, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Carlos Veras, da Viral, vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre marketing de influência, tá? Boa. Então, Carlos, por favor, quem é você? O que você já fez? Conta um pouquinho aí de você, por favor. Antes de tudo, Sidão, obrigado pelo convite. Super honrado de estar aqui. Eu que agradeço. Já acompanho o podcast, vi que tem uma galera bem bacana que já passou, já sentou nessa cadeira. Obrigado. E o vício de você, que é do ramo, é importante para nós. Sensacional. Bem, eu sou o Carlos Veras, eu sou CEO e CFO da Viral, que é uma agência de marketing de influência focada 100% em páginas de influência. Já vou te explicar que bicho é esse. Eu já ia perguntar. O que é a página, o que é um influenciador. A Viral é uma empresa que hoje faz parte do Grupo Farol. A gente fez uma venda de 100% para o Grupo Farol, que é o maior grupo de marketing de influência da América Latina. Que legal. Mais de 350 influenciadores, todos exclusivos, todos de altíssimo nível, gente super conhecida. Parabéns. Então a gente está muito orgulhoso em fazer parte desse grupo hoje que, cara, representa muito do que a gente acredita no mercado de influência, que tem muita ética, muito compliance, é uma empresa seríssima, tanto que agora explodimos, enfim. Estou muito feliz com isso. Uma coisa eu tenho certeza, seu trabalho vai dobrar, certo? Isso. Mas sempre. vamos lá, estamos aqui para isso. Sempre. Muito bom. Bem, deixa eu falar um pouquinho de como eu comecei, né? Isso. Porque é muito engraçado, eu que sou CEO e CFO, o cara que cuida da operação e cuida da administração, tô aqui falando de marketing de influência. Eu faço isso já há algum tempo. Trabalhei muito com tecnologia quando eu comecei, na época da faculdade e tal. Trabalhei em grandes empresas de tecnologia. Tem a sua jornada aí, né? Tem Até chegar nesse caminho momento. para chegar aqui na Viral. E qual foi esse caminho? Por alguns anos de tecnologia, até que eu falei, cara, chega de tecnologia, preciso mudar meus ares, novinho e tal. Busquei lá umas oportunidades. E eu acabei entrando em 2012 ou 2013 numa empresa de propaganda, que era uma empresa que trabalhava com marketing digital. Fazia a venda da parte de mídia das plataformas digitais que ainda não existiam no Brasil. Certo. O que a gente fazia? Então o Brasil estava lá acessando, as pessoas usando o celular, o smartphone já há pouco tempo, mas já acessavam o Twitter, acessavam o Waze, acessavam Electronic Arts, uma série de coisas. E dentro dessas plataformas havia lá os bannerzinhos, haviam as propagandas que as pessoas clicavam. Certo. A empresa que eu comecei a trabalhar em publicidade chamava IMS, Internet Media Services, empresa gigante hoje, já está na Nasdaq e tudo mais, que tinha sido vendido para a Sony Pictures como o braço de publicidade da Sony Pictures. Então a gente representava no Brasil essas plataformas comercialmente, então a IMS naquela época representava o Twitter, representava, aqui não tinha escritório aqui, representava o Snapchat, representava, cara, todas as grandes plataformas. E depois de um certo volume de vendas, quando a marca principal, né, o cliente, nesse caso Twitter, Snapchat e tudo mais, viam que fazia sentido uma operação local, com toda a complexidade local, eles abriam uma operação e a gente abria a mão dessa representação exclusiva de vendas. Eu fiz isso por 5 ou 6 anos, Brasil, América Latina, América do Norte, Europa, cresci bastante, deu super certo. Isso era um marketing digital ainda, não teve a migração ainda. Exato. Você vai falar agora. Era só o marketing digital, e o mais interessante é que nessa época eu era exclusivamente financeiro. Eu cuidava de toda a operação financeira e a parte administrativa desse negócio. Retaguarda disso. Exato. Linha de frente, E assim, começamos em 2012, 2013 com um CNPJ, no final do ano já tinha 3 CNPJs para operar da maneira mais inteligente possível este segmento, porque era uma operação complexa. A gente fazia toda essa representação de venda, que parece ser uma coisa simples, interligando marcas brasileiras com a matriz nos Estados Unidos, plataformas fora do Brasil, e a gente tinha que fazer isso da melhor forma possível, economicamente, dentro de todas as regras permitidas. Então, eu montava toda uma estrutura lógica para que aquilo funcionasse, com o suporte de profissionais absurdos,
da área de finanças. Então, metade... Aí, nesse momento, ainda era inteligência financeira. Inteligência financeira e Então, tributária para quase tudo. Certo. Mas foi meu primeiro contato com marketing, Ok. com marcas, com executivos de vendas de publicidade. Correto. E eu pude acompanhar nesse processo, que é interessante, por 5 anos, como a gente fazia essa venda, onde a gente chegava, qual era o argumento para a marca comprar determinada campanha de mídia em uma plataforma A ou B. Certo. E eu comecei a entender, apesar de eu estar 100% dedicado em finanças, comecei a entender os motivos dessas decisões, quais eram as razões para um investimento ser A ou B. Bem, aconteceu que depois de 5 anos, o Brasil passou por uma crise econômica por causa do dólar, acho que era o fim do governo da Dilma, e a gente decidiu fazer o encerramento do escritório no Brasil. Ele foi minguando, e a gente decidiu encerrar. Não tem jeito, a gente tem que se reinventar. Exatamente. Aqui nós temos 38 anos e virou, mexeu, nós tivemos que nos reinventar. O que nós fazíamos há 38 anos atrás não tem nada a ver com o que faz hoje. E muitas vezes o que nos incentiva justamente é um fator externo, né? Exatamente. Você estava vivendo isso daí há pouco tempo atrás. E naquela hora de falar, cara, vamos embora, porque me deram a opção. Assim, você fecha a porta e apaga a luz, mas vem para os Estados Unidos, fica aqui com a família e trabalha operando a América, né, os outros países, as outras coisas. Meu filho era muito pequeno na época, o Rafa. Eu falei, cara, eu não vou colocar ele nesse cenário. E surgiu uma oportunidade, comentando com pessoas do mercado de publicidade já, que eu estava nesse momento de saída, cara, vou tocar finanças fora do Brasil e tal. Eu conversando com uma pessoa que eu conhecia, falei, olha, não vou mais para os Estados Unidos, vou ficar no Brasil. Estou buscando aqui uma recolocação, se souber de algum lugar procurando um diretor financeiro, me avisa. E aí foi interessante que ela falou assim, não, vem tomar um café comigo. E naquela época... Aqueles cafés que... Exato. E foi interessantíssimo, cara, eu vou te falar, porque o marketing de influência já existia, mas ele estava começando a ser bem trabalhado naquele momento. Existia, mas ainda era o marketing digital, não era tão dominado, né? Precisava de uma... E aí eu entrei e falei, cara, vou pegar uma operação enxuta, né, uma operação nova, de marketing de influência, Sim. numa empresa renomada que estava vindo do segmento de mídia também, Certo. e estava começando já tinha começado inclusive a parte de influência há uns 6 meses, 1 ano talvez, mas precisava dar uma profissionalizada em tudo de finanças, back-office, tal. Mas eu teria muito mais liberdade nessa empresa do que numa empresa multinacional com 2.000 funcionários. Você estava entrando... São escolhas que a gente tem que fazer. Exato. E aí eu falei, cara, quer saber? Vamos juntos, vamos começar. E aí eu comecei, em 2018, no marketing de influência, numa empresa que é enorme também, super grande. Deu muito certo, entrei como CFO e eu tinha algumas missões naquela empresa, né? Ainda focado 100% em finanças, mas foi lá que eu tive um grande MBA no contato com as pessoas. Porque, sendo CFO daquela operação, eu pude estruturar, reestruturar, fazer ela crescer economicamente, fazer a empresa ficar sólida e firme para poder atender todo o mercado sem muitas dores, né? Ou atender com menos dores possíveis. E, graças a Deus, êxito nisso, deu super certo. Fiquei lá por 4 anos. Nesse período, eu conheci uma pessoa que é maravilhosa, que eu adoro, que é a minha sócia, a Bruna Jan. Ela era a melhor diretora comercial daquela empresa. Ela vendia os produtos de influência, especificamente marketing de influência. Naquela época, inclusive, a gente vendia influência e mídia, vendia duas coisas. Mas ela vendia os produtos de marketing de influência e tinha os melhores resultados. Eu, como diretor financeiro daquela operação, eu sabia o resultado individual de uma equipe de 40 executivos. Então eu olhava e sabia que o executivo A performava muito acima do executivo B. O diretor A tinha uma equipe melhor que o diretor B. Além de saber as pessoas e a equipe, você sabia o que estava sendo feito. Qual era o público, qual era o cliente. Quem era o cliente, qual era o caminho do cliente, qual era a agência que estava entrando. Então, eu sempre tive acesso a esses dados e eu trabalhei muito esses dados para poder chegar às conclusões óbvias que eu cheguei overtime aqui com as pessoas para poder concluir, chegar na etapa final, 4, 5 anos depois de abrir a Viral. E eu vou chegar lá. A Bruna, história é longa. A história é longa, cara, mas eu tenho muito orgulho dela. Então, a Bruna era a melhor executiva, acabou saindo para o mercado, foi diretora de uma outra agência grande, gigante, foi lá fazer as coisas dela. E eu, no final de 22, saí da empresa. Lá pelos tantos de 23, a Bruna me liga e fala, cara, tinha uma ideia incrível. Cara, me conta aí qual que é a ideia. Ela me explicou
qual era a ideia. E aí eu vou dizer para vocês como surgiu a Viral, que é fantástico. Ela falou, cara, hoje existe uma solução no mercado direcionada para amplificação e viralização de campanhas de publicidade. Certo. E já existia mesmo essa solução. Ela falou, mas essa solução tem uma deficiência. Ela está num segmento só, ela está em uma comunidade só, no máximo duas, que é o entretenimento e o humor. Eu falei, tá, mas até aí, Bruna, você não me contou nada demais. Ela falou, cara, eu acho que a gente consegue fazer a mesma coisa em umas 20 comunidades diferentes, uns 20 segmentos. Aí já abri o olho. Eu falei, cara, mercado novo é e algo que eu conheço. Eu falei, mas por que você acha que isso é importante? Ela falou, eu faço reunião com agências e marcas há 10 anos. Hoje eu sei quais são as dores, as pessoas me trazem esse problema. Eu falo, cara, só existe essa solução e tem marca que o produto ou a campanha não se associa com o território do entretenimento, não se associa com o território do humor. Você não consegue fazer uma campanha, por exemplo, falando de um tema muito sério, com humor. É mais difícil, é um desafio. E ela falou, cara, por que a gente não faz um negócio com 18, 20 pilares, 20 comunidades? E aí foi que surgiu a Viral, a gente... da ideia para a concretização foi 1 mês e meio. Nossa, fantástico. Foi muito rápido. A gente pegou o BP, levantou a empresa, botou de pé, começamos a operar. Bateu nas portas certas já. Outubro de 23, cara, a empresa estava rodando. Já no primeiro mês a gente conseguiu 10 campanhas, 15 agenciados exclusivos, páginas, tá? E aí eu vou dizer para vocês o que são páginas e o que são influenciadores. Na empresa que eu fiquei 4 anos como CFO, a gente tinha lá 300 artistas, 300 criadores de conteúdo, 300 influenciadores. Certo. E algumas páginas. O que são as páginas? São pessoas que se dedicam 100% a determinado conteúdo, pessoas apaixonadas por aquilo. Então, um cara que é o dono de uma página de tecnologia, o cara ama tecnologia. Certo. Ele fala um conteúdo muito verdadeiro e é muito seguro para as marcas fazerem qualquer tipo de anúncio. Diferente, por exemplo, do que acontece quando você pega um influenciador pessoa. O influenciador pessoa, que também é seguro, ele tem um risco um pouco maior, porque ele acaba dando opiniões pessoais sobre temas que podem ou não ser polêmicos, o que gera para uma marca que decide seguir com um influenciador ou com uma página, um tempo um pouco maior de análise para falar, cara, sigo ou não com esse influenciador, por conta das coisas que ele já falou no passado. Você associa a marca ao influenciador e muitas vezes se ele dá um deslize, fala algo que não deveria, você já está associado, contamina aí a marca. Exatamente, respinga na marca. Então tem uma diferença muito grande entre você fazer uma campanha com o influenciador, primeiro por essa análise de backlash, depois pela disponibilidade do influenciador de fazer a campanha. Digo isso porque eu trabalho com influenciadores, tá? Mas ainda assim, o tempo de implementação de uma campanha com influenciador é um pouco maior do que o tempo de implementação de uma página. Te explico. Você pode chegar para mim com uma campanha pronta, vou dar um exemplo aqui de uma marca qualquer, aleatória aqui, Volkswagen, por exemplo. Okay. Chega lá com uma campanha pronta de Volkswagen, você só quer amplificar isso. Se você manda para um influenciador isso daqui, ele pode até amplificar, mas ele vai ter que dar um contexto, ele vai ter que criar alguma coisa muito maior em cima disso. Já uma página que tem uma linha editorial já dela, com seguidores dela, fiel, segura para fazer essa campanha, eles podem colocar isso de uma maneira muito orgânica e muito rápida. Você chega para mim de manhã com a campanha, eu entrego à noite. É muito rápida essa aprovação de tudo, a construção. Normalmente as páginas, elas trabalham com equipes, então, dependendo do tamanho da página, você vai ter até 10 pessoas, 15 pessoas trabalhando lá dentro, nessa linha editorial dos caras. Então a gente consegue fazer um trabalho muito, muito bacana nisso. Então, quando a Bruna me trouxe essa ideia, e eu questionei bastante, estressei o assunto do ponto de vista financeiro, para entender se aquilo era viável, depois de 2 dias eu sabia que era, implementamos, subimos as campanhas, começamos a primeira campanha, primeiro mês, 10 campanhas, 10, 15 agenciados, e aí, em 3 meses, o que aconteceu com a empresa? A gente já estava com 35, 40 páginas exclusivas, as maiores do segmento de viagens, as maiores do segmento de gastronomia, deu muito certo, entretenimento, humor. Cara, deu muito certo. Graças a Deus e muito pela competência do trabalho que a gente realiza já há muito tempo, uma boa relação com as marcas, com as agências, com as páginas, com os influenciadores. Porque tem ação que a gente entra com o influenciador e entra também com página, porque o influenciador ele vai fazer a criação do conteúdo dele, a página vai e amplifica. Então, se antes esse cara ia chegar em 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas,
com as páginas, a gente potencializa com um investimento muito pequeno em relação ao que é um influenciador. Certo. A gente potencializa esse alcance absurdamente. Então você consegue fazer a tua mensagem, a tua campanha chegar no mercado inteiro muito mais rápido e muito mais barato do que era antes, por exemplo, quando você precisava de uma rede de TV no horário nobre para fazer um anúncio. Hoje não. Marketing televisivo. Está democratizado, assim. Mas deixa eu voltar aqui um pouco no começo. Você falou que estava no marketing digital e estava migrando para o marketing de influência. Exatamente. De forma bem direta aqui para o nosso público, qual que é a diferença de fato entre as duas e o que é o marketing de influência? É contratar um influencer e ele falar bem da minha caneca aqui? Cara, você tem lá o influenciador, que é o criador de conteúdo, né? Uma campanha de marketing de influência, usando o influenciador ou usando a página, tanto faz. Então, tanto faz, já é diferente. Não é porque é marketing de influência que é um influencer. Não, pode ser uma página. Pode ser uma página de influência, uma página de conteúdos de determinado segmento que também está dentro da influência. Se está numa plataforma, numa rede social, ela está influenciando. Okay. Então, o conceito é esse. E a ideia de uma campanha de marketing de influência é que ela esteja, uma campanha de sucesso, evidentemente, é que ela esteja alinhada com a mensagem que a marca quer passar adiante. Ou seja, se você tem um bom briefing do que você tem que fazer e um bom profissional na área de influência para trabalhar, o que a agência faz? Ela soma, fazendo essa ponte entre a marca e o influenciador, agregando com ideias, até porque a gente tem uma equipe enorme, várias equipes em várias áreas que podem agregar e fazer com que isso rode super bem, e implementem e ajudem essa campanha total do marketing desse cliente a ser implementada com sucesso. É isso que o marketing de influência faz, ele chega nas pessoas com a mensagem correta de maneira orgânica. E esse é o ganho que a marca tem? Qual seria o grande ganho da marca? Cara, por que não fazer o marketing convencional? Tem que fazer tudo, tá? Tem que fazer o marketing convencional, tem que fazer a mídia, tem que fazer o Google, que todo mundo faz. O marketing de influência, que é uma coisa relativamente nova, ele veio para somar, ele veio para agregar e amplificar, criar uma nova via no que é o marketing como um todo e fazer com que essa via seja cada vez mais desbravada e traga mais retorno. Aí eu te digo, onde o marketing de influência traz benefícios? Tudo depende de qual que é o objetivo da marca. Né? A marca pode chegar para a gente com uma missão e falar, cara, eu quero só fazer awareness, eu quero que as pessoas saibam que a gente existe, ou que saibam que o nosso produto é benéfico, ou faz isso, ou faz aquilo. A gente consegue cumprir essa função de fazer esse awareness acontecer muito específico e muito segmentado na comunidade daquele cliente. Te dou um exemplo aqui para ficar bem prático. Uma demanda que apareceu no ano passado de um cliente que precisava viralizar determinado conteúdo no segmento de finanças. Eu falei, cara, eu preciso que as pessoas de finanças saibam de uma oportunidade aqui na área financeira. Certo. Você tem uma comunidade? Específico ali, bem direto. Exato. Você tem uma comunidade? Cara, eu até tenho uma comunidade de páginas de finanças aqui. Sugiro que você até faça uma ou duas coisas aqui, mas o melhor que você quer, porque o objetivo ali não era só awareness, ele queria conversão. Certo. Ele queria que as pessoas engajassem de certa forma. Falei, você tem que procurar o seu público. O seu público aqui é o AAA. Então vamos pegar páginas que falam de golfe, que falam de relógio caro, que falam de carro importado. Vamos pegar esse tipo de segmento. Não é em finanças, porque você tem que pegar o perfil do investidor. Certo. Cara, a ação deu super certo, cliente super feliz, deu tudo perfeito. Porque a gente fez o quê? A gente usou o marketing de influência na comunidade correta, alinhado com o objetivo do cliente, que era fazer, no fim do dia, um pouco de awareness e um pouco de conversão. Se fosse só awareness, se fosse só conhecimento do que seria passado, eu poderia usar uma página de notícias, eu poderia usar uma página de finanças, de notícias, explicando para as pessoas o que tinha acontecido naquele momento, e teria funcionado bem. Agora, para falar de conversão, a gente tem que pensar um pouco além do que a mensagem, e falar, cara, onde você quer chegar? Chegar neste público. Então vamos lá, a gente usa páginas deste público para poder fazer a coisa amplificar. Mas você tocou num assunto interessante aí que eu não sei o quanto o público conhece. Você falou muito de comunidade e segmento. Isso. O que é uma comunidade disso? Eu posso entrar no Instagram e pedir a comunidade de finanças? Como é que é isso? Vou te explicar. Por exemplo, você, Sidão, que é um cara super elegante. Você segue lá comunidade de carros importados ou comunidade de relógios de luxo. Você segue influenciadores
ou páginas que falam dos assuntos que você gosta. A gente E isso qualquer um acha em qualquer lugar. Qualquer um. Por exemplo, qualquer pessoa que está numa rede social está em determinadas comunidades. Quais são essas comunidades? As comunidades que ela tem interesse. Exemplo, minha esposa adora seguir moda. Então ela vai lá e tem lá as influenciadoras de moda, as páginas de moda. Eu gosto de gastronomia, por exemplo. Então eu sigo 2, 3 chefes de cozinha e algumas páginas, principalmente as nossas, sigam a Viral, que são interessantes sobre o conteúdo de gastronomia. Então, quais comunidades me impactam hoje? Porque tem todo um algoritmo por trás. Eu sou impactado pela parte de gastronomia, minha esposa é impactada pela moda e o Sidão pela parte de automobilismo. Então, quando eu vou fazer uma campanha e eu seleciono, eu não, né? Nosso time de curadoria, seleciona determinadas páginas ou determinados influenciadores de um determinado segmento ou comunidade, a gente está falando diretamente com o Sidão, com o Carlos, ou com a Paula, ou com a Bruna. Através dessa comunidade. Através dessa comunidade. Desse segmento. E se eu puder agregar aqui, Sidão, o mercado já está aprendendo muito sobre essa questão das comunidades e a importância de você agir especificamente em lugares corretos, nas comunidades corretas, para passar a sua mensagem. Então, isso por sorte, né? As pessoas vão dizer que é sorte, mas é trabalho. Por trabalho, a gente sabe que... sempre assim, trabalho é aquela parte que está embaixo da água, né? A parte do iceberg que ninguém vê. Exatamente. Então, a gente faz tudo isso de mostrar para o mercado o benefício de atuar em determinados segmentos, né? Alinhar o segmento que a mensagem tem que chegar com o objetivo da marca, com o que a gente pode fazer e até com o que a gente não pode fazer. Tem uma frase que a minha sócia fala assim, se o cliente chegar para a gente falando que ele precisa de um balão com o Luan Santana cantando num megafone que o preço da batata caiu, a gente faz esse orçamento. A gente entrega. Então a gente vai estar em todos os segmentos ao mesmo tempo e a gente entrega para o cliente tudo que é possível e o que não é possível. A gente se desdobra sempre. E um dos diferenciais, não só da Viral, mas do grupo como um todo, é entregar boas ideias e executar elas com excelência sempre. Agora vou te pegar na curva, hein? Vou aproveitar que ele está aqui e já vou fazer uma consultoria para a gente. Manda. Nós temos aqui o Vox Talk. É um bate-papo semanal de negócio e tecnologia. Mas eu não sou focado em um item muito específico. Nós já falamos de diversos assuntos aqui. Tá? Sim. Desde um podcast com crianças, falando sobre o que elas queriam ser quando crescer. Falamos aqui sobre marketing de influência. Falamos sobre altas tecnologias, sobre IA. Falamos sobre Setembro Amarelo, Outubro Vermelho. Eu troco as cores aqui. E hoje eu penso assim, mas se eu contratar aqui o Carlos, falar, Carlos, como que eu poderia engajar melhor aqui o Vox Talk? Será que eu monto uma página, eu chamo um influencer, eu foco num Vox Talk exclusivo de IA, eu vou falar um ano sobre o IA? Viaja aí, pelo pouco que eu te falei. Olha, eu vou sair um pouco do meu segmento, que é mais administrativo, mais análise de dados até no que a gente faz de vendas, mas o que eu poderia te falar, antes de falar... chama Viral e chama o Grupo Farol, que a gente vai... Não, essa parte eu vou continuar aqui. Isso daí. Que a consultoria é agora, não é depois. Exato. O que eu faria? Uma coisa que é, para mim, muito premissa de tudo. Qual é o objetivo que você tem? Eu gostaria, então, de ter uma base maior de seguidores. Okay. Quem são esses seguidores? Vamos discutir e destrinchar esse assunto. Aprendam aí, hein, gente. Exato. Quem são os meus seguidores? Os meus seguidores são esses. Eu gostaria de seguir, sei lá, homem, acima de 30 anos... empregado ou com estudo, nível de estudo assim, assado. Enfim, vamos determinar quem é o seu seguidor. Certo. E aí você tem que ser fiel a esse seguidor. Você tem que passar a mensagem pensando que você está falando com esta pessoa. Certo. A partir daí, a estratégia de marketing que você vai usar, ou tua equipe de marketing, ou tua agência de marketing, ou direto com uma agência de marketing, vai ter que estar alinhada com esse seu objetivo. Porque aí você consegue ter êxito. E às vezes o êxito não é você... ter mais pessoas. Às vezes você pode ter pessoas mais qualificadas. Sim. Né? Uma coisa que... E que de fato sigam, curtam, se engajam, façam sobre o engajamento. Acontecer. Exatamente. Uma coisa que existe no nosso mercado é o CTA, né? O Call to Action. Então, assim, você repara isso vendo canais de YouTube, pessoas de YouTube. Logo no começo do vídeo, o cara fala assim, gostou? Ativa o sininho, deixa um comentário, dá um like, tal. Esses números todos, né, que no fim são números. Você vai pegar os views que ele teve daquele vídeo,
quem interagiu com o vídeo, divide um pelo outro, você vai chegar num percentual. Certo. Esse é o engajamento da pessoa naquele vídeo. Quanto maior o engajamento que ele tem, maior a relação que ele vai ter com o público. Portanto, dele. quanto maior a relação e melhor essa relação com o público, porque às vezes a relação é negativa, quanto maior e melhor essa relação, melhor é o seu canal para você fazer uma divulgação de um produto. Certo. Exemplo, hoje você deve ter o quê? 10 milhões de seguidores na Vox Talks. Né? 10 milhões. Por aí, Tá quase isso. lindo, A gente precisa trabalhar para chegar lá. Mas Mas tendo nessa base de 10 milhões, 5 milhões de público fiel, metade deles são fiéis a você, e mais 10% fazem lá um engajamento legal, você vai ter 5% de base de engajamento numa base de 5% percentual de engajamento numa base de 10 milhões de pessoas. Isso é interessante para uma marca. Pô, significa que se a marca vier aqui colocar, sem querer derrubar o logo da Vox Talks, mas a marca vem aqui e coloca um iFood, coloca não sei o que dentro do seu podcast, ele sabe que ele está chegando um em um determinado público que vai olhar, que vai engajar, que vai ver o logo dele aqui, vai comentar. Você pode puxar aqui no negócio e falar, gente, calma aí, vou pedir um iFood, vou pedir um Rappi, vou pedir, não estou defendendo aqui, a fome bateu. Certo. Exato, então você pode fazer isso. Tem várias ações. Minha recomendação, então, para você, quais estratégias você tem que usar? Além de usar as empresas sérias do mercado de influência, e isso inclui diretamente o Grupo Farol e a Viral, é ter uma boa assessoria. Se você não tem uma equipe interna de marketing, procura uma agência que pode te dar esse suporte, ou no teu caso, que é meu amigo, você me liga, eu te indico as pessoas. Já tem problema resolvido Exato. aqui para mim. Exato. E deixa eu continuar pulsando aqui um pouquinho. Quando se fala em rede social, tem aquelas redes mais B2B, vamos falar assim, até me corrige, tá? Um LinkedIn. Sim. E tem a rede mais, seria C2C, nem sei, é B2C, né? Que é um Instagram, um Facebook, nem sei se tem outro também fora. Compara as duas aí em termos de trazer valor para as marcas. Sei que vai depender, mas disserta aí um pouquinho sobre De novo, isso. varia de acordo com o objetivo. Sim. Por quê? Vou colocar aqui 3 plataformas, né? Vamos lá. Para ficar claro para O todo mundo. Facebook ainda está bem O ativo? Facebook Tá. existe, mas são gerações. Cada plataforma tem uma geração. Então, Isso é uma das interessante. primeiras plataformas é o Facebook. Então, você Eu vai ter sou do lá... Orkut, hein? Cara, ICQ, Orkut, vem eu embora. estava lá quando ainda era mato, né? Aquela história. Exato. Então, você tem lá o Facebook, que é uma galera bem mais velha, que usa. E ainda assim, se você vai fazer um anúncio de um produto que é específico para determinada geração, às vezes a estratégia é ir direto pelo Facebook, você vai chegar em todo mundo. Então eu sou jovem, que eu tô parando de usar o Facebook, mas continua. Exato, você já está no Instagram. Você vai para o Instagram, que é a segunda geração, você vai estar na geração X, se eu não me engano, que tá lá. Galera mais da nossa idade, um pouquinho mais novos e tal. Sim. Você consegue, vamos chamar de público economicamente ativo mesmo. Você vai estar dentro do Instagram, que é a maior massa de pessoas, maior alcance de pessoas e pessoas que são economicamente ativas. Então, hoje, o marketing influencer tem muita coisa acontecendo no Instagram. Ao Certo. mesmo tempo, a próxima geração toda está vindo em parte no Instagram, mas a grande maioria está no TikTok. Então, Nossa, eu nunca entrei no TikTok. TikTok é Já uma... me falaram que eu tenho que mexer nesse negócio. Exato, todo mundo precisa. É onde você vai ter lá as dancinhas, mas hoje em dia as crianças, né, os jovens, eles não fazem mais pesquisa. Por exemplo, hoje se eu te falo, pesquisa aí como é que faz um bolo de laranja. Você vai entrar no Google, vai escrever bolo de laranja. Alguns aqui jogariam no IA, como é que faz um Sim. bolo de laranja. Mas a molecada entra no TikTok, como fazer bolo de laranja, e vai pegar um vídeo, vai fazer o vídeo, vai fazer as coisas acontecerem através disso. Então tem toda uma mudança de cultura. Existem várias plataformas, Sim, cada um de uma com maneira público. simplista que cada plataforma é de uma geração, né? E isso vai acontecer. Vai ter uma depois do TikTok ainda, que ainda não tem. E foi a geração que adotou a plataforma ou a plataforma ou a plataforma que adotou a geração? Foi... Essa é a pergunta de $1 milhão, Não é? Sidão. Quanto mais nova é uma plataforma e quanto mais bem aceita ela é, mais fit ela vai ter com a geração de entrada. Né? Então, quando o Instagram nasceu, ele era um aplicativo de fotos. Sim, As sim. pessoas começaram É verdade, era fotos. a tirar foto e começaram a usar. A qualidade era melhor, tinha foto Exato. de tudo, é Você verdade. postava uma foto que você gostava, você escrevia. A plataforma foi evoluindo e foi crescendo. E para uma concorrente aí. Exatamente, ela meio que copiou Englobou algumas outra. coisas, ou se inspirou, melhor ainda, se inspirou em algumas
outras ferramentas, como o Snapchat tinha os stories Sim. e tal, Instagram incorporou. Trouxe. Isso veio primeiro no Snapchat, depois foi no Instagram. E isso virou uma ferramenta de que as pessoas estavam começando a migrar do Instagram para o Snapchat, que era uma ferramenta nova. E aí, quando o Instagram fez essa adaptação no tipo de conteúdo postado para um formato que as pessoas estavam gostando, ela trouxe de volta esse público que estava indo para o Snapchat. E ainda trouxe alguns do fiel. Facebook, né? Os mais novos do Facebook. Exatamente. O pessoal do Facebook voltou para o Instagram, que no fim do dia, Instagram e Facebook é tudo do mesmo dono e tal. Entra e sai no mesmo bolso. Exatamente. E aí surgiu o TikTok. O TikTok vem com uma proposta bem diferente do Instagram, para se comunicar com uma geração mais nova ainda. O que eu vejo aqui, na minha modesta opinião, como financeiro e operador, dono de agência? Não tem como o Instagram se adaptar a isso como fez no caso do Snapchat. Ok. Porque Bem diferente, então. Bem diferente porque já existe uma base de seguidores de Instagram, de usuários de Instagram, muito fiel ao tipo de conteúdo que o Instagram tem. Consolidado. Exato. Isso dá para o Instagram um tempo de vida, né? Salvo em algum momento quando eles se reinventem, eles vão fazer isso também. Mas dá para o TikTok um horizonte maior, ou seja, o TikTok tem muito espaço para crescer, assim como o marketing de influência como um todo, que ainda não está sendo muito bem aplicado e precisa ser mais aplicado e mais usado por todo mundo. Mas deixa eu viajar aqui de novo. Se é financeiro, você vai entender minha pergunta. Manda ver. Se o TikTok é mais para os novos, as crianças, os mais bem recentes aí, e o Instagram são os mais economicamente ativos, hoje para uma marca, olha que interessante, é mais viável investir no Instagram. Aqui no TikTok talvez você tenha visibilidade, mas se o economicamente ativo está no Instagram, não é ali que eu vou vender mais o meu sapato, a minha blusa, a minha geladeira. No fim do dia, você vai ter gente economicamente ativa nas duas plataformas, né? Quanto mais cresce uma plataforma, quanto mais cresce o criador de conteúdo de cada plataforma em relação ao público que você tem como objetivo na sua marca, são fatores que a marca ou a agência da marca avaliam antes de decidir onde colocar o dinheiro. Certo. Dependendo da ação, o que a gente faz às vezes, e é muito legal, é um cross entre plataformas, porque se você reparar, você deve ter seus perfis que você segue mais em uma plataforma ou outra. Mas é natural que um perfil, por exemplo, hoje do Instagram, também tenha um perfil no TikTok e também tenha um perfil no Twitter, por exemplo, e no YouTube. Então, este perfil que hoje cria mais conteúdo de Instagram replica para as outras. E é muito interessante isso, porque dessa forma, quando você vai comunicar através de determinada plataforma, porque é mais inteligente, você pode simplesmente estender essa comunicação para outras plataformas via mesmo perfil ou em paralelo com perfis diferentes. Mas depende também, de novo, com qual é o objetivo que tua marca tem, com quem você quer falar, o que você quer falar e como você quer falar. Exatamente. Agora, deixa eu sair um pouco só uma coisa, o tipo de mensagem é diferente, tá? A forma como se comunica no TikTok é diferente da forma como se comunica no Instagram. Você está falando que o público exato, você tem que saber como você pode estar dançando, no outro você pode estar parado. Vou viajar aqui. Como é que a IA está influenciando esse mercado, Carlos? Tem muita inovação para vir, tem muita coisa nova para até um exemplo que eu falo, outro dia eu fiz a besteira de clicar num videozinho que era um engenheirinho de chapéu que estava vendo lá as coisas que davam errado. Beleza. No dia seguinte tinha 30 para eu olhar lá. Eu falei, isso é claro, um tipo de IA, só porque eu cliquei em um, agora eu só gosto disso. Não, gente, eu não gosto só disso, só cliquei uma vez. Mas, por favor, como é que a IA está influenciando essas redes ou marketing na sua área? Cara, hoje, especificamente, a gente tem alguns projetos, eu não posso abrir exatamente, mas envolvendo inteligência artificial, porque uma grande etapa, uma etapa que a gente chama de essencial, a gente aprendeu isso com o tempo, no marketing influência, é a seleção das pessoas. Como é que a gente vai escolher? Por que eu vou fazer com o influenciador João e não com a página Francisco? Qual que é o caminho? Qual o melhor caminho? Então, existe toda uma aplicação de inteligência humana hoje para isso, através de ferramentas, né? E a Viral, a Farol, nós aqui usamos as melhores ferramentas do mercado para poder tomar uma decisão e construir, junto com a marca, a melhor maneira de fazer uma campanha. E eu entendo que muito do que é esse processo, homem-máquina, homem-ferramenta, vai acabar se mesclando numa inteligência artificial generativa de adaptação, ou seja,
você vai pegar essas demandas todas e com todo o aprendizado que a gente tem já de mercado de muitos anos, a gente vai conseguir concluir em muito pouco tempo qual seria a melhor estratégia de ação com perfil, com comunidade, com plataforma, com o que for, para atingir o objetivo e dentro da verba desse cliente. Porque esse é outro pulo do gato. Às vezes o cliente tem lá um objetivo, tem um objetivo claríssimo, uma estratégia super clara ou uma estratégia a definir que acaba ficando clara junto conosco aqui das agências, mas a verba não cabe. Não cabe. Então, Sim. o que a gente pode fazer com aquela verba que seja assertivo? A gente consegue fazer isso hoje manualmente, isso toma algum tempo. É muito daquilo que eu te falei, por exemplo, quando você usa um influenciador, você tem que estar preparado para demorar uns 2 dias para fazer uma campanha, 3 dias, Sim. ou dependendo da agenda do cara, achar um melhor momento. Uma página é mais rápido. Da mesma forma, quando você faz as coisas manuais ou com ferramentas, Certo. e você passa a fazer com IA. Então a gente tem os nossos projetos aqui, a gente já aplica muito de automação de processos com IA, a gente já aplica muito de IA para fazer uma série de tarefas internas, né? Mas Tarefas repetitivas também ou não? isso, Ajuda na tomada tudo de que é decisão. repetitivo já é automatizado, não tem como. Só assim, Exato. Você tem que... É aquela coisa que muita gente que cresceu na própria profissão escuta, né? Larga o operacional e vai fazer o executivo. Às vezes você não tem como, se não colocando pessoas para te assessorar. Hoje, você até precisa de pessoas, mas usando automações reais e muito boas que existem no mercado, você consegue criar fluxos que te alimentem tudo que você precisa sem que alguém coloque a mão. O que faz com que o dado, você que trabalha com isso, seja muito mais confiável, né? Era até uma pergunta, quando você falou aí que você, para montar uma IA, olhando mais para frente, você tem que bater, você tem que trazer ela para todo esse histórico de tomadas de decisões que você já tomou, para que essa IA consiga te auxiliar. Só que como é que você vai organizar esses dados? Também tem um grande desafio. Como é que você põe esse rol, esse grande conhecimento, esse grande histórico para uma IA te auxiliar? É um desafio, hein? É um desafio, e aí também tem muito do aprendizado, porque a gente tem esse cabelo branco aqui que aprendeu batendo cabeça. Eu jamais organizaria esses dados, porque não é meu scope, não é meu core. Sim. Meu core business é outro. Eu chamaria um profissional, como vocês, como a Voxel, para organizar. Porque eu sei que tem um valor agregado dentro do que é esse dado bem organizado. Correto. Não adianta nada, assim, na minha opinião, e eu posso estar errado, você pode me corrigir, alguém aí pode me corrigir, não adianta nada você investir numa ferramenta de dados, uma ferramenta que vai aprender com esses dados para te dar um output aqui que resolve um problema, se esses dados são ruins, se esses dados são sujos. Exato. Então, honestamente, se eu investir numa ferramenta, eu tenho que investir nesses dados para ter coisa... Tem que ser. Exato. Não adianta nada eu pegar lá tudo, jogar dentro de uma ferramenta, que ela vai até cuspir alguma informação, mas não vai ser informação A perfeita. qualidade do que vai sair depende da qualidade do que entrou. Tem um outro termo em inglês que todo mundo já sabe aí, Exato. mas hoje a gente recebe muito input de que o pessoal investiu muito nas ferramentas de analytics, BI, Sim. e nem tanto na qualidade de dados. Então o BI, o Analytics, não está dando o retorno, não está dando a informação tão correta quanto eles imaginavam, porque o dado ainda está ruim. Exato. Mas falando em IA, deixa eu já te provocar, acho que é a última vez, hein, que o tempo está quase no final. E as novidades? O que você está enxergando aí de novidades aí nesse seu mercado? Cara, a gente está, para esse ano, que é um ano super desafiador para a gente tem uma meta de crescimento agressiva, arrojada, mas ao mesmo tempo palatável. Então, para isso, a gente fez uma série de reuniões, fez uma série de planejamentos. Então, tem muita novidade vindo aí do grupo. A gente vai fazer conversas trimestrais com o mercado, chamando agências, chamando marcas, todas segmentadas. Ou seja, o nosso primeiro evento agora vai ser direcionado para o público de gastronomia. O próximo evento, depois de mais 2 meses, vai ser direcionado para o público de moda. Isso para quê? Para a gente cada vez mais estar próximo das agências e das marcas, explicando como cada criador de conteúdo de cada comunidade pode ajudar numa ação de marketing dessa empresa ou dessa marca. Tendência é puxar a assertividade lá para cima. O mais alto possível, cada vez mais raising the bar, né? Subindo o nível da barra. E tem coisa de tecnologia que a gente quer implantar no nosso mercado, né? São soluções que eu ainda não posso falar, mas cada vez mais hoje o que é o nosso grupo, que é o Grupo Farol, que tem a Viral, que tem tudo mais, tem mais umas 4 marcas, Iconic,
Farol International, tem vários produtos ou subprodutos dentro do Grupo Farol que são muito importantes para o marketing de influência. Hoje, o plano do Grupo Farol não é só permanecer como o maior grupo de marketing de influência do Brasil. Nosso plano é estar cada vez mais presente no dia a dia das marcas e das agências para poder fazer parte desse todo que é o marketing de influência. Ou seja, tem um universo enorme de crescimento para esse setor e a gente quer estar dentro dele cada vez mais. Tem que estar próximo, tem que estar junto, tem que estar falando a linguagem aí do seu cliente, né? Exatamente. E segmentado com as comunidades, tudo bem alinhado, certo? Exatamente. Sempre com bons especialistas, que é o que a gente tem aqui. Bom, especialista é o nosso amigo Carlos aqui. Vocês viram que hoje a gente trouxe uma figura bem conhecida do mercado. Obrigado. E teve a história dele aqui é fantástica, tá? Te juro que eu fiquei até quietinho aqui, eu não vou falar nada da minha história aqui, porque de verdade me traz é muito rico. É um trabalho que a gente faz há muito tempo e o caminho, às vezes, para chegar nesse ponto, nem sempre é começar na publicidade. Às vezes você começa... E você não imaginava que ia chegar na publicidade. Cara, honestamente, era ser full ali. Era para eu estar numa grande empresa de contabilidade já. Toda vez que me aparecia uma oportunidade, eu voltava para tecnologia, para um pouco de marketing. Minha esposa é publicitária, então a gente sempre tive uma relação com isso, mas eu nunca imaginei de verdade, você tá certo? Que ia cair numa agência que virou referência como o mercado de viralização e páginas, que é a Viral, que em 1 ano e meio, cara, todo mundo já conhece. Sim. E depois disso fosse vendido para o maior grupo de influência do Brasil. Ou seja, a gente sabe o que está fazendo. Sensacional. Bom, Carlos, obrigado. Quer fazer alguma consideração final aí? Não, fica à vontade, o microfone é seu. E assim, se para quem quiser seguir a Viral no Instagram, é @viral com u.oficial. E lá vocês vão ter uma série de cases, uma série de histórias interessantes que a gente já pôde fazer parte. Obrigado, Carlos. E fique tranquilo que nós vamos colocar o contato dele aqui no final do vídeo, tá? Obrigado, Carlos. Foi um prazer conversar com você, tá? Uma pena, o tempo acabou, senão a gente ia conversar mais uma meia hora aí. Mas para você que está nos ouvindo, obrigado. Esse foi mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócio e tecnologia. Como ele mesmo falou, ative o sininho. O que mais, Carlos? Dá um like, comenta aí. Isso aí, dê um like, compartilha e vamos em frente. Pessoal, muito obrigado, até a próxima.